João capítulo 20, e você vai deixar bem aberto, vai abrir principalmente não só a Bíblia, mas os seus ouvidos para ouvir, amém? João capítulo 20, todos acharam? Vamos orar mais uma vez? Então, e em reverência ao Senhor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e deixe o Espírito Santo falar com você em nome de Jesus. Pai amado, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, ó Pai, para louvar e exaltar o teu santo nome. Fala conosco agora, ó Pai, através da tua palavra, que ela venha de encontro às nossas vidas, de encontro às nossas necessidades, mas principalmente que nós saímos daqui alimentados, ó Pai, pela pregação do teu Evangelho. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos, e pedimos agora humildemente, ó Pai, nos ajude, que nós possamos diminuir, o Senhor crescer, que nós possamos nos esconder atrás da cruz, e que o Senhor venha nos atrair, ó Pai, como lhe apraz. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém? Nós vamos então, antes de nós lermos, eu comecei a lembrar algumas histórias sobre a minha vida quando eu comecei a preparar isso aqui. Eu falei que o tema hoje, para alguns irmãos viram, né? O tema seria gêmeos, ou melhor, o gêmeo. Com os jovens eu brinquei que ia ser ligado às gêmeas, nós temos gêmeas aqui, que é a Karina e a Camila, e ao Thomas. E os três vieram, que bom, graças a Deus. Senão eu ia falar mal dos seis até e não ia acabar mais. Mas nós vamos falar sobre o gêmeo hoje. Os irmãos vão não só conhecer o gêmeo, como eu quero mudar algumas questões que envolvem esse gêmeo. Às vezes quando a gente pensa nesse gêmeo que eu vou falar para os irmãos, estou deixando curioso já, né? Quando a gente fala desse gêmeo, muitas vezes já vem uma palavra na nossa mente. Assim que eu falar o nome dele, vocês já vão saber. Mas quando eu começo a pensar nas coisas de Deus, eu vejo o quanto o Senhor, Ele é misericordioso para conosco. Quando eu olho para as coisas de Deus, eu vejo como que Ele olha para nós, não nas nossas imperfeições, mas sim naquilo que realmente é o que Ele quer fazer em nós. Ou seja, Deus não olha para você com seus defeitos, Ele olha diretamente no seu coração. Os defeitos nós vamos ter, porque nós somos seres imperfeitos, nós somos seres caídos. Então nós vamos olhar esse texto e nós vamos ver o que Deus vai falar. Eu ganhei uma fama anos atrás, uma fama que não era minha. Anos atrás faz tempo já, né? Eu estava na sétima série. E na sétima série, assim, eu sempre fui brincalhão e tal, mas assim, eu era muito tímido com as meninas, sempre fui. E de repente surgiu uma história sobre mim, que eu era o pegador da escola. E eu nunca tinha pego nem gripe direito. Eu nunca tinha nem beijado uma menina na minha vida. Tanto é que a minha primeira e única namorada é minha esposa. Olha que coisa bonita. Amém ou não? Olha que coisa bonita, né? E eu ganhei uma fama que não era minha, que era o cara, o pegador, o homem que ficava com todo mundo, ou melhor, o menino que ficava com todo mundo, e essa fama me prejudicou. Chegou lá na frente, começou a acontecer coisas comigo. Eu queria namorar uma menina, graças a Deus eu não namorei, né? E a mãe dela, a minha fama chegou aos ouvidos da mãe dela. E ela diz assim: você não vai ficar com esse menino nunca. Ele já fica com todo mundo, você vai querer um cara desse? E eu lembro que eu fiquei tão triste. Hoje eu agradeço, né? Porque eu só tive uma namorada, fico feliz. Não fiquei testando ninguém, né? E eu vi o quanto que Deus foi bom comigo. Mas você já pensou em alguém que leva fama de aquilo que não fez? Não sei se alguém já passou por isso aqui. Você nunca fez, mas você levou a fama, como aconteceu comigo. Às vezes acontece isso na nossa vida. E teve um camarada aqui na Bíblia, que ele levou uma fama que não era dele. Essa fama não era dele. Só que, infelizmente, sobre ele foi colocada essa fama. E nós vamos olhar então esse texto e nós vamos pensar. Então pense nisso aí. Uma fama que não é a sua. Já viu o senhor Vanildo falar para nós que era rádio peão. Na rádio peão rola de tudo. Você ouve de tudo, você sai homem fofoca, gente. Vocês sabem, né? Homem é tão fofoqueiro quanto mulher. A gente fala que a mulher é o problema? Não. Homem é fofoqueiro demais. E é o que aconteceu com o nosso amigo aqui, que nós vamos ver. Então vamos ler o texto de João 20. Ele é um pouquinho longo, mas vai valer a pena a gente lê-lo aí. Amém? Nós vamos meditar sobre esse texto. Já descobriram quem que é a figura que a gente vai falar um pouquinho aí?
Nós vamos falar então sobre o nosso amigo e irmão Tomé. Você vai sair daqui hoje descobrindo algumas coisas sobre Tomé, entendendo que ele não era aquilo que as pessoas dizem que ele é, e mais do que tudo, você vai se ver como um parente próximo dele, ou melhor, como um gêmeo de Tomé. Por que eu digo gêmeo? O nome Tomé significa gêmeo. A tradição diz que Tomé ele tinha uma irmã, a irmã dele se chamava Lídia. E Lídia e Tomé eram os gêmeos, eles eram conhecidos como gêmeos. Tem uma tradição ainda que diz que Judas era o primeiro nome de Tomé. Então o nome dele era Judas Tomé, ou seja, Judas o gêmeo. Lembra que eu falei para vocês, e para os jovens que devem lembrar, que Judas tem um significado lindo e se tornou um significado feio. Judas significa louvor. Seria um nome bonito para pôr no nosso filho, né? Se Judas não tivesse traído ao Senhor Jesus. Quem põe o nome de Judas no filho? O nome é um significado tão lindo, mas a gente não arrisca colocar. E Tomé, será que alguém coloca o nome de Tomé em alguém? Tem uns Tomés por aí, vocês conhecem algum? Eu conheço um, Thomas. Em inglês, Thomas é Tomé. Olha só, é o personagem nosso. Então o Thomas também é o significado desse nome, que é o nome que é o gêmeo, ou aquele que tem um irmão gêmeo ou uma irmã gêmea. Se a gente pensar a partir desse sentido do nome, eu quero que vocês reflitam comigo algumas questões. Quando você pensa em Tomé, você pensa em quê, irmão e irmã? O que vocês pensam? Incrédulo, o que mais? Ele duvidou. E eu quero mostrar para os irmãos que foi uma injustiça cometida com Tomé ao longo da história. Ele simplesmente, não é porque ele era um incrédulo, nós vamos ver juntos que todos ali eram incrédulos. Então quando vem o nome de Tomé na minha mente, a primeira palavra que me vem é injustiça. Foram injustos com Tomé, porque se nós examinarmos as escrituras com calma, como nós vamos fazer, você vai ver que Tomé, ele não era menos ou mais incrédulo do que a maioria dos discípulos. Se vocês lembrarem o que aconteceu com os discípulos no decorrer da história até a crucificação de Cristo, você vai ver que todos eles se dispersaram. 2 tiveram coragem, um que é muito mal visto, que é aquele que negou a Jesus, que é Pedro. Pedro negou a Jesus, mas ele negou por quê? Porque ele foi um dos únicos que acompanhou a Jesus na sua crucificação. E aconteceu a mesma coisa com Tomé. Tomé ele foi considerado incrédulo de diversas formas, e uma delas foi de ser chamado a atenção por Jesus quando ele aparece aos discípulos. Mas nós queremos desmistificar isso aí. Tomé, nós vamos ver as virtudes que Tomé tinha e o que ele pode contribuir para a minha vida e para a sua como cristãos. Tomé, ele é alguém ímpar, ele é alguém que eu queria ser como ele. Eu tenho certeza que a partir de hoje você não vai espalhar mais, a Rádio Peão não vai espalhar mais que Tomé era um homem sem fé, um homem incrédulo, porque a Rádio Peão, é a rádio fofoqueira, é a rádio que não sabe muito bem o que está dizendo, porque nós vamos ver aqui que teve muito mais discípulos piores do que ele. Tomé, pelo contrário, ele teve muita fé, e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Vamos fazer essa caminhada comigo, amém? Vamos juntos então? Então eu falei que a primeira palavra que eu penso quando eu penso no nome de Tomé, eu falei, qual que era a palavra mesmo? Começa com in e termina com justiça. Injustiça. A injustiça, ela faz parte da nossa vida. Se você der uma olhadinha em Provérbios 22, a Bíblia diz o quê? Se quem semeia a injustiça, colhe maldade. Isso está escrito em Provérbios 22:8. Quem semeia injustiça, vai colher aquilo que ele plantou, que é a maldade. Aí, olha as palavras de Jesus para nós. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 5. Vamos lá, juntos? Mateus 5, 10. Agora, como os irmãos me ajudaram bastante a ler, agora eu leio para os irmãos. Mateus 5, 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, ouça. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alguma vez você já se sentiu injustiçado por alguma coisa que aconteceu com você? Injustiçado no trabalho, na escola, com alguém, num familiar? Você sentiu-se injustiçado? Parabéns, bem-vindo ao clube. Você seria injustiçado, como diz a palavra de Deus, mas mais ele diz: bem-aventurado é aquele que é injustiçado, porque dele é o reino do céu. Se você é injustiçado, isso significa que não é gostoso, mas significa também que Deus, o Deus Todo-Poderoso é com você, e Ele vai abençoar você em cada uma dessas injustiças que as pessoas semeiam contra você, porque quem semeia injustiça colhe maldade. Então a primeira boa notícia, e Evangelho
significa boa notícia? A primeira boa notícia é: tem alguém sido injusto com você? Se prepare, ou como diria a pastora Anitta, prepara que agora é hora da sua bênção, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando nós pensarmos em injustiça, pensa assim: eu estou sendo injustiçado? Que tristeza, mas meu é o reino dos céus. Diga para o injusto que está fazendo a injustiça contra você: esquenta não, meu é o reino dos céus. Bem-aventurado é aquele que é injustiçado, aquele que é perseguido, aquele que é caluniado, porque dele é o reino do céu. E se você olhar a palavra de Deus, tem um texto que eu gosto muito, que é de 2 Timóteo 3,12. Vamos dar uma olhadinha também? 2 Timóteo 3,12. E essa palavra ela é tão maravilhosa, porque ela conforta os nossos corações. Quando nós olhamos para o consolo da palavra de Deus, é que nós pensamos que nós não somos daqui. Tem um livro muito bom que você pode ler, que é O Peregrino, de John Bunyan. Ele diz assim, que nosso lar não é aqui. Você acha muitas vezes que o seu lar é aqui, que você juntar dinheiro aqui é muito bom, é gostoso você juntar dinheiro, só que o seu lar não é aqui. Você pode juntar o que você quiser aqui, você pode ter as melhores amizades, as melhores coisas, mas sem Jesus, a sua vida transitória será para a perdição. E John Bunyan, ele mostra nesse livro, O Peregrino, que você pode chegar muito mais longe com Cristo e ser peregrino na vida eterna, na Nova Jerusalém. Amém? Então, 2 Timóteo 3,12. Olha essa palavra, e eu espero que ela conforte você, que às vezes se sente injustiçado com alguma coisa. Diz assim, e na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Qualquer pessoa que quer servir a Jesus com integridade, vai sofrer algumas coisas. Às vezes vai ser olhado para o mundo com um olhar meio torto. Uma vez eu estava na faculdade, e eu contei esse caso para os jovens uma vez. Eu estava na faculdade e o professor lá da frente começou a fazer piadinhas com aqueles que eram virgens. E ele disse assim na sala: alguém aqui é virgem ainda? Eu ergui a mão. Quer dizer, só eu ergui a mão, né? Até os crentes do meu lado não ergueram. Eu ergui a mão e falei: eu sou. Ele disse: você é louco, você está mentindo. Eu falei: não tem por que mentir. Mentira sua, não existe mais virgem com essa idade. Eu falei: mas eu sou. E eu sirvo a um Deus que me faz entender que se eu me guardar para o casamento, eu vou ser abençoado por Ele. E aí o professor, ele ficou mais horrorizado do que eu, né? Aí ficou aquele burburinho na sala, falou assim: você é mentiroso. Aí ele começou a me xingar e discutir comigo, e nós discutimos lá, aí no final ele me chamou, e a gente continuou discutindo. Eu falei: mas o senhor quer falar uma coisa que eu não sou? Você vai ser muitas vezes perseguido. E ele diz assim: você vai ver que essa sua gracinha de ficar falando que é virgem, você vai ver na próxima prova o que vai acontecer com você. Eu falei: vamos ver então, eu quero ver a nota que você vai tirar. Eu falei: veremos. E eu tirei 2,10 seguidos nas duas provas dele. Ele ficou mais pé da vida ainda comigo, porque não tinha nem como retirar aquela nota. Mas a gente vai ser perseguido. Você se sente injustiçado às vezes? Não se sinta, porque nós padeceremos perseguições, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele vai cuidar de nós em cada uma delas. E Ele diz assim: se você me servir piedosamente, eu vou abençoar todos os seus caminhos, independente da perseguição que você sofrer. E a gente sofre pouca perseguição, muito pouca, quase nada. Agora, há cristãos morrendo no mundo inteiro, esses sofrem as verdadeiras perseguições, e a gente está praticamente no céu. Nós temos liberdade de culto, liberdade de louvar a Deus, liberdade de adorar. Você pode vir à igreja a hora que você quiser, e há países que você não consegue isso. Então, se você pensar em justiça, não se faça. Sabe qual que é o problema de muitos cristãos, ou que se dizem cristãos? É se fazer de vítima, é se vitimizar. Tudo coitadinho de mim, eu estou sofrendo. Tomé, ele foi injustiçado. Tomé foi injustiçado porque todos os apóstolos eram incrédulos. Todos os apóstolos foram incrédulos na hora da ressurreição, e até antes dela. Muitos deles já começaram a se dispersar antes. Judas foi o primeiro. Judas falou assim: acho que isso aqui não vai virar nada não. Judas falou: esse cara fala que é Jesus, ele até faz uns milagres, mas é melhor eu garantir o meu. Vou pegar um de meu dinheirinho, vou comprar o meu terreninho e vou ficar feliz da vida, até o fim da minha vida, vou ficar tranquilo. E não foi isso que aconteceu com Judas. Então, se nós pensarmos em injustiça, a gente pode olhar para Tomé, e a gente pode pensar em alguns textos. Vamos juntos? Agora vamos pensar no Tomé. Marcos 16. Olha só o que acontece com o nosso amigo Tomé.
e a gente vai começar a olhar as injustiças que foram feitas com o nosso irmão Tomé. Marcos 16, 14. Vamos dar uma olhadinha no 14 primeiro. E depois a gente vai voltar, tá? Por último, apareceu Jesus aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Foi só Tomé que foi incrédulo e duro de coração? O que está dizendo a palavra de Deus aí? Os discípulos, 11, tinham 11 ali, ó. Todos eles, foi lançado sobre eles a sua incredulidade, a sua dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto ele ressurreto. Significa o que isso aí? Que quando chegaram para avisar a todos que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, eles chegaram até ele e as mulheres chegaram em primeiro lugar para ele. Falaram assim: olha, ele ressuscitou. As mulheres não tinham lá tanta credibilidade na sua fala, então os discípulos falaram: acha, ressuscitou nada, imagina, não ressuscitou não. 2 discípulos, a palavra depois em Mateus, Marcos e Lucas, você pode ler isso com calma, diz assim que 2 discípulos viram, falaram assim, falaram para os outros que sobraram, gente, ele ressuscitou. Mesmo assim eles ficaram incrédulos. Era Tomé só que era incrédulo? Então a gente atribui a injustiça, olha a injustiça aí, a gente atribui a falta de fé a Tomé por questões que a gente muitas vezes não conhece. Mas todos os discípulos foram incrédulos, e logo em seguida Jesus dá a grande comissão para eles, que a grande comissão está ali em Marcos 16, 15. Então se você começar a pensar, e você olhar, que chegou um momento, em Lucas o relato diz o seguinte, que quando Jesus aparece para eles, eles assustam, esse é Jesus mesmo, será? Mas eles ficaram tão assustados, que eles acharam que não era Jesus, que era simplesmente um fantasma, era um espírito. Então nós vemos a injustiça se perpetuando na vida de Tomé, mas todos os discípulos, todos os apóstolos foram injustos com ele. Então você nunca mais vai sair daqui dizendo assim, Tomé era descrente. Tinha uma musiquinha que eu cantava quando era pequeno que dizia, né? André e o descrente Tomé. Ele perpetuou um nome que não era dele. Imagina você carregar um apelido, ou carregar, como no caso dele era uma alcunha, ou carregar alguma coisa que não é a sua. Imagina assim, Rafael, o preguiçoso, Marcela, e assim vai, não vou falar, tá? Para não ficar pensando que é, né? O Rafa assim, tá? Você imagina você carregar isso a vida toda. Só que aqui Tomé ele não carrega a vida toda isso. Ele só está carregando através dos séculos uma coisa que ele não era. Todos ali eram descrentes. Então há uma injustiça aí. Só que ele se importou com isso. Vocês vão ver na história dele que não. Pelo contrário, ele começou a olhar e transformou isso que aconteceu com ele nas benesses de Deus. A incredulidade na época era geral. Ninguém esperava, porque ninguém havia ressuscitado até então. E aí eu digo para vocês que ele ressuscitou em carne. Nós lemos isso aí. Daqui a pouco a gente pode ver de novo. Jesus ressuscita em carne. E aí Tomé quer olhar e ver o que aconteceu com esse Jesus. Não sejamos injustos, nem cometamos injustiças, muito menos que possamos perpetuar a injustiça na vida de alguém. Que eu e você sejamos justos naquilo que a gente fizer. Então a gente pensar, a primeira palavra que eu penso então em relação a Tomé é essa questão da injustiça. Agora, uma coisa que aconteceu com ele, é uma segunda palavra que eu poderia pensar, o problema dele foi a ausência que ele teve no momento mais crucial da vida de Jesus, que é na hora da ressurreição. E é isso que nós vamos ver juntos. Abre lá em João, capítulo 20. Agora a gente já acabou de ler, mas eu vou reforçar esse versículo aqui, ó, que é o 19, que é o fato de Jesus aparecer para os seus discípulos. Olha lá, ó, João 20, 19. Chegada pois a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus. Então eles estavam ali, todo mundo recolhidinho, porque estava com medo. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Ele mostrou as mãos, mostrou o lado, e aí sim eles se alegraram. Isso depois você pode ler em Lucas, que primeiro Jesus teve que mostrar que era ele, que ele tinha buraco nas mãos, que ele estava furado o lado ainda, que ele era em carne e osso, e aí eles se alegram na presença de Jesus,
porque eles estavam vendo ao Senhor. E aí, na sequência, Jesus diz: a paz seja convosco. E aí ele invoca o Espírito Santo sobre a vida deles e ainda dá mais umas instruções. Se a gente começar a olhar esse texto, você começa já a pensar assim: mas espera aí, ele apareceu para os discípulos, mas estava faltando alguém. Tinha um camarada que não estava. Se você ler o 24 agora, vamos ler comigo, ó, 20 e 24, vamos ler todos juntos? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha só o que aconteceu. Tomé não estava ali, e na hora que Jesus aparece, ele aparece para aqueles que estavam. Tomé ficou de fora. Quando Tomé chega, ele leva o susto, todo mundo assim: você não viu? O nosso mestre apareceu, o nosso mestre apareceu. Ele fala: peraí, como assim apareceu? Eu não estava? Ele estava ausente. A ausência pode causar alguns problemas para nós. A ausência pode causar problemas sérios na nossa vida. Se você pensar numa criança que precisa da presença do seu pai, a ausência do pai na vida do filho é uma ausência sentida às vezes pelo resto da sua vida. Às vezes a gente negligencia os nossos filhos por causa de trabalho. Nós negligenciamos as coisas mais importantes da vida da nossa família por causa de trabalho. A gente se ausenta, e às vezes essa ausência, ela pode custar caro. Custou muito caro para Tomé. A ausência custou caro na vida do Tomé. Tomé, ele se ausentou por alguns momentos, ou pior, ele estava em conflito, e a gente vai chegar nessa ideia. Ele simplesmente sumiu, ele saiu da presença dos discípulos, que estavam ali reunidos com medo, porque ele também estava em conflito. Ele estava pensando assim: o meu amigo Jesus, o meu mestre, ele morreu, ele falou que ia ressuscitar, até agora nada. E aí há um conflito nessa ausência. A ausência gera conflitos. A ausência das nossas vidas, de algumas pessoas. Pensa você, quem não teve o pai, quem não foi criado pelo pai, não foi criado pela mãe, não teve a vovó e o vovô pertinho, sabe que essa ausência não é suprida. As nossas ausências nunca serão supridas. Tem uma frase, eu brinquei hoje no Facebook, mas ela é quase verdade. Uma frase de uma música do Vinícius de Moraes, que diz assim: tomara que a tristeza te convença, e que a saudade não compensa, e que a ausência não dá paz. Se a gente pensar um pouquinho nessa frase, ela tá querendo dizer, ou ele está querendo dizer o quê? Que a ausência sempre vai trazer um sentimento negativo para nós. Você se ausentar, imagina assim, há uma decisão importante na sua família, e aí você fala assim: mas eu não quero me envolver com isso aí. Você fala: simplesmente eu vou faltar. Quem que aqui que estuda não faltou em prova, e achou que não ia dar nada em faltar numa prova? Você se ausentou da prova, simplesmente falou: não, eu não vou. E depois o professor fala: então, sua prova agora vai valer 8, porque você faltou no dia. A ausência, ela gera débitos, e ela gera problemas. Para Tomé o negócio ficou claro, Tomé não estava lá. E aí, olha o 25 que ele diz ali, no versículo 25, eles porém responderam a ele ali, se eu não vir um sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, eu não vou crer. Tomé fala isso, porque eles viram, primeiro eles se assustaram, depois eles viram que era Jesus, eles tocaram lá nas feridas de Jesus, falaram: não, é Jesus mesmo. Tomé não teve essa oportunidade, mas ele diz assim: se eu não tocar, eu não creio. Isso aí tem a ver com fé? Pode até ter no fundo, mas o fundamento de tudo isso não está baseado na fé, de ele ver para crer simplesmente. Ele estava pensando em algo muito maior aqui, porque ele queria ter a certeza que o seu amigo realmente estava vivo. Imagina que o seu melhor amigo, a sua esposa, o seu ente querido morre, e aí o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, o ressuscita, e alguém fala para você: olha, seu melhor amigo ressuscitou. O que você ia fazer? Você ia ser melhor do que Tomé? Não acredito. Imagina, eu não acredito mais de jeito nenhum, eu tenho que ver. Será que você não falaria isso ou não? Não, eu preciso ver se ele realmente está vivo. Tomé era muito ligado a João e ligado a Jesus, eles eram amigos, eles eram pessoas que andavam juntos, 3 anos andando juntos. Essa ausência custou, através desse verso, que às vezes é um pouco mal interpretado, essa ideia de que ele não creu, mas é uma reação natural de qualquer ser humano.
O que eu quero trazer para vocês também é que nós sermos ausentes em situações que são importantes na nossa vida pode nos causar grandes problemas, como causou para Tomé. Tomé, ele levou um apelido, ou uma alcunha, ou uma fama que ele não tinha, justamente porque ele não estava no melhor momento, ou no momento mais importante da história da igreja, que é a ressurreição de Cristo. Essa ausência nunca foi suprida. Continua olhando o texto, lê o 26. Se você ler o 26 com cuidado, você vai ver o quê? 8 dias depois estavam os discípulos ali, e Tomé estava com eles. Então para aí, olha aqui um pouquinho. Então depois de 8 dias da primeira aparição de Jesus, todo mundo contou para ele que tinha visto Jesus, mas ele não viu, ele não tocou, ele não sabia de nada. Ele esperou mais de uma semana para Jesus aparecer de novo. E aí ele aparece, e aí Tomé vê. E aí discorre toda aquela conversa que vocês viram. Mas vamos pensar um pouquinho nesse ínterim aí. Quando se passaram 8 dias, 8 dias se passaram, e aí sim, Tomé teve a mesma oportunidade que os discípulos tiveram. Ele estava ausente, ele estava na sua crise, pensando que Jesus não iria ressuscitar, só que ele teve um ato dos mais bonitos da palavra de Deus. Fica nas entrelinhas aqui, mas primeiro ele sumiu, ele não estava presente, ele estava ausente pela sua crise existencial. Quem aqui não teve essa crise existencial? Quem já nunca ficou pensando assim, e Deus, será que é Deus mesmo? E Tomé estava nessa. Ele se ausentou porque ele estava pensando sobre essas coisas. E aí quando ele volta, 8 dias depois, aí ele prova do Senhor Jesus. Ele vê que o Senhor Jesus estava ali. Então 8 dias depois, ele aparece a Jesus. E aí eles assustaram mais ainda, porque Jesus vem em carne e ele atravessa a parede. Como que é isso? Ninguém sabe. Mas era Jesus, era em carne e osso. Ele fala, quer ver, sou eu? Pega aqui, que eu estou aqui, sou eu mesmo. Se a gente olhar e pensar na ausência, eu penso também no Salmo 25. Vamos dar uma olhadinha lá? Salmo 25. Eu espero que a palavra esteja fazendo sentido como fez para mim. Salmo 25. Salmo 25, 15. E 16. Salmo 25, 15 e 16, diz assim, os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois Ele tirará o laço dos meus pés. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque estou desamparado e aflito. Você se acha mais crédulo do que Tomé? Eu posso me achar mais crédulo do que Tomé, mas quem aqui já não se sentiu desamparado? Quem aqui nunca se sentiu aflito? Quem não passou por essas questões internas? Alguns julgam Tomé por ele ter se ausentado, só que aqui quem está falando é o salmista Davi, só o homem segundo o coração de Deus. E ele diz assim para Deus: Deus, eu estou aflito, eu estou desamparado e o Senhor precisa me ajudar. Às vezes eu e você aflitos, é só o nosso Deus quem pode nos tirar dali. A aflição e a dor e tudo aquilo que vem junto, só o nosso Deus pode nos tirar. E aqui, eu acho que nesses 8 dias, Tomé foi tocado por Deus, ele reveu a sua fé, ele pensou, peraí, eu preciso desse Deus, eu vou retornar, eu vou voltar à casa dos meus amigos, eu vou voltar aos meus amigos discípulos, eu vou chegar até eles de novo, e eu quero continuar a vida com eles. E ele retorna, e aí Jesus aparece. Agora eu pergunto para os irmãos, será que é coincidência Jesus aparecer 2 vezes? Será que precisava Jesus aparecer 2 vezes? É a primeira pergunta. Jesus apareceu para os 11, se ele tivesse tirado Tomé dos seus planos, como tirou Judas, que Judas já tinha morrido, Jesus não precisava aparecer mais. Só que quando ele olha a situação de Tomé, ele olha Tomé lá na ausência, enclausurado, e ele pensa assim, esse é meu filho também, eu vou usar esse camarada. Você desamparado e você aflito, às vezes Deus quer usar, você em depressão, a gente não sabe, mas muitos dos personagens bíblicos passaram por depressões terríveis. O próprio Davi, Elias, dentre outros, passaram por depressões terríveis e só conseguiram sair delas através da ajuda de Deus. Mas mais do que tudo, é quando Deus se volta para ele. Quando Tomé toma a decisão de retornar à casa dos seus discípulos, a estar junto com eles, Jesus não aparece por acaso. Ele aparece dizendo assim,
Tomé, eu me importo com você, então eu vou aparecer para você, e eu quero mostrar quem eu sou para você, e eu vou mostrar para você quem eu sou. Peraí, você quer ver minhas marcas? Está aqui minhas marcas. Você quer ver a minha marca do lado? Eu estou te mostrando, tá vendo aqui, ó? Olha que beleza, você gostou agora? Quer pôr a mão? Eu imagino que ele nem colocou a mão, porque na sequência ele faz uma declaração maravilhosa. A declaração maravilhosa que eu vou dizer para os irmãos daqui a pouco é o centro mais importante desse texto, que é onde Tomé mostra não a sua descrença, pelo contrário, ele mostra a sua crença, ele reconhece o senhorio de Cristo, e a gente vai chegar ali. Então, quando a gente pensar, será que foi por acaso que Jesus apareceu essa segunda vez para os 11, sendo que ele já estava pensando já em dispensar todo mundo? Lembra que a gente leu anteriormente ali no capítulo 20, que ele sopra o Espírito Santo sobre eles, está lembrado ou não? Acabamos de ler. Ele sopra o Espírito Santo para eles e fala assim: gente, vocês perdoando pecados, serão perdoados, vocês são os meus, tudo que eu outorguei para vocês, vocês vão poder fazer agora. Mas Tomé não estava presente. Aí Jesus olha e pensa assim, eu imagino, né? Ué, mas cadê o Tomé? Aí 8 dias depois ele espera Tomé chegar, e aí ele volta e aparece de novo para os discípulos. Coincidência ou Jesuscidência? Jesus fala assim: Tomé, você faz falta. Jesus aparecer de novo naquele caso, ele estava dizendo assim: você faz falta. Tomé, você pode estar aí nas suas crises, nas suas ideias, será que Deus existe ou não? Será que era a ressurreição ou não? Mas não me importa, eu vou voltar porque eu amo você. Jesus, ele volta e ele morre por amor a nós, porque ele nos ama. Ele volta os seus olhos para você e para mim, porque ele te ama. Ele olha para você e diz assim: você é importante, Rafael, você é importante, Marcela, você é importante, eu preciso voltar de novo para vocês, então eu vou voltar, eu vou mostrar. Eu quero mostrar para você, Camila, Karina, que vocês são importantes. Thomas, você é muito importante. Paulo, você é muito importante. Eu preciso, e se necessário for, eu volto de novo. Porque ele sabia que o coração de Tomé era sincero. Quando você entende que o coração da pessoa é sincero, você vai falar de novo, vai falar de novo. A gente perde a paciência muito rápido com os irmãos da igreja, já reparou nisso? O irmão errou uma vez com a gente, você fala: vou perdoar. Oh, aleluia, 70 vezes 7, oh Jesus, me ajuda. Aí perdoa de novo. Oh, me ajuda, Jesus, 70 vezes 7, tem que lembrar, tem que perdoar. Chega na terceira vez, você fala: eu não vou ajudar mais esse irmão. Terceira vez já que ele faz isso, quarta vez que ele faz isso, Jesus olha a incredulidade, entre aspas, de Tomé, e fala assim: Tomé, isso é importante. Mas na verdade, Jesus não estava trabalhando a incredulidade dele, Jesus estava trabalhando o interior dele. É o que Jesus quer fazer com você a todo momento, trabalhar o seu interior. Ele não quer que você mude exteriormente, ele não quer que você venha na igreja de terno e gravata simplesmente. Ele quer olhar para você como uma radiografia e falar assim: eu conheço esse coração e eu sei que ele é sincero, porque Tomé era falho como eu e você somos. E nós voltando para ele e olhando para Jesus, ele sempre vai voltar e aparecer para nós de novo, e vai dizer assim: filho, eu tomo você pela mão, você quer que eu te ajude de novo? Então vem cá que eu vou tomar no colo, e você vai junto comigo. Jesus, ele não aparece por acaso a Tomé, ele está dizendo assim: Tomé, eu te amo, eu sei que você me ama e eu também te amo, e eu quero que você entenda que eu vou voltar, se necessário, de novo. Eu não quero que você se vá longe de novo, não se ausente. O problema da ausência é o ônus que ela traz. Não tem bônus na ausência, só tem ônus. Isso é terrível. E quando nós olhamos essa crise que ele passa, então você pode pensar numa terceira palavra, né? Eu falei de injustiça, falei de ausência e falei de crise, que é a crise que todos nós sofremos. Às vezes a gente sofre a crise pensando assim: será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus entende a minha necessidade? Será que Ele está entendendo o que eu estou passando? Será que Ele olha as minhas imperfeições do jeito que eu penso? Se você olhar para Tomé, não. Ele olha para Tomé e fala: Tomé, não faz assim não, cara. Eu quero te amar mais e mais, eu quero estar com você, eu quero estar junto com você. Jesus quer estar junto com você, meu irmão e minha irmã. Seja qual for a situação, seja qual for a dor, seja qual for a vitória, Ele está dizendo assim: eu vou aparecer de novo para você. Qual que é a sua crise? A gente está falando só de crise ultimamente, né? Crise para cá e crise para lá. Tem uma frase do Leonardo Boff, não sei se os irmãos conhecem. Ele fala assim que a crise representa a purificação. Olha só a frase dele: a crise representa a purificação, e ele diz mais, e a oportunidade de crescimento. A crise significa purificação. Se você não passa por crises, você não cresce. Se você não passa por aflições, você não cresce. Jesus diz assim: no mundo você vai ter aflições, por quê? Porque está dizendo assim: passe por elas, porque quando você for provado por elas, eu vou aprovar você.
Passar por crises é normal, a gente passa por todas elas, e a gente vence todas elas. Quem aqui já venceu alguma crise aí? Amém ou não amém? Você já venceu crise aí ou não? E você vai continuar vencendo. Ah, mas parece que eu não vou vencer essa. Você vai vencer. E tem mais uma coisa que eu quero deixar para os irmãos, que o sofrimento que nós temos aqui na terra, ele é uma fagulha das coisas de Deus. Sabe por quê? Se a gente pensar em sofrimento, a gente tem que pensar que qual que é a resposta do mundo, de Deus, ou do reino de Deus para o sofrimento. Já pensou nisso ou não? Eu já pensei bastante nisso. Você conhece alguém que está sofrendo muito, não só você. Imagine que você, quase ninguém sofre, né? Só você e mais 200 pessoas sofrendo com você. Sabe qual que é a resposta de Deus para o sofrimento? Comunidade, eclésia, igreja, estar junto, ser templo, ser pastoreado por pastor santo. O único jeito que a gente ajuda esse mundo a passar pelos sofrimentos é só nós trabalhando como igreja. O que a igreja faz? Você quer ajudar as pessoas a sair do sofrimento? Traga ela para a igreja. Os problemas dela vão ser solucionados? Pode ser que não. Todas as mazelas que ela tem na vida vão ser solucionadas? Pode ser que não. Mas é muito melhor eu sofrer junto com alguém do que sofrer sozinho. Jesus, quando diz assim, chorai com os que choram e vocês serão consolados, ele está dizendo o quê? Que nem todos os sofrimentos eu vou conseguir suprir como igreja. Eu e você não vamos conseguir salvar o mundo. Nós não conseguimos isso. Só que o que nós conseguimos como comunidade é, quando não tenho nenhuma resposta para o sofrimento das pessoas, quando eu olho para um Tomé e digo assim, esse cara não tem solução, esse cara não tem jeito, a crise que ele está passando não tem solução, eu não sei o que conselho dar, eu vou sentar do lado dele e vou dizer assim, meu amigo Tomé, chega aqui do meu lado, vamos chorar. Chora e vão chorar com vontade. Chorai com os que choram. Nós não temos solução para tudo, a igreja não tem solução para tudo. Nós não temos, como filhos de Deus, solução para tudo, mas nós temos a igreja como corpo de Cristo, e a igreja como corpo de Cristo faz o quê? Pega o Tomé pela mão e diz assim, Tomé, vamos junto. Pode ser que os discípulos, a princípio, julgaram a Tomé, disseram assim, não, você não vai conseguir nem voltar, porque você sumiu, cara. Mas depois nós vamos ver que eles agem como comunidade, eles dizem, Tomé, chega aí, nós vimos o Cristo do Deus vivo, ele ressuscitou, ele está ali, ele mostrou as suas marcas, ele está dizendo assim, chega aqui com a gente. Sofrimento sozinho gera depressão, depressão gera suicídio. No Brasil, mais de 28 pessoas por dia tiram as suas vidas, porque não tem esperança, porque não há uma igreja que o abrace e diga, eu te ajudo no seu sofrimento, eu não sei como te aconselhar, mas eu quero te abençoar. A igreja quer achar soluções, pobreza, problemas financeiros, problemas espirituais, problemas não sei do que, não sei da onde, dor de cabeça, desemprego, falta de mulher, sei lá o que. A igreja resolve, a igreja não resolve, a igreja tem que abraçar e dizer assim, vamos juntos orar. Eu não tenho solução às vezes para o seu problema, mas eu vou orar junto com você e você será abençoado. Quer abençoar alguém? Para de querer dar conselho. Tem gente que dá tanto conselho, mas é tanto conselho porcaria, que ele não tem a menor noção do que ele está falando. Ele acha que ele é um psicólogo formado em Harvard, e fica falando, não, eu já passei por isso, e eu te digo, cala a tua boca e vai orar, porque é na oração que nós encontramos calma e encontramos resposta no nosso Deus. É o único jeito de a gente achar alguma resposta nessa vida, é através da oração, é através de chorar junto. Você acha que Jesus fala isso no Sermão da Montanha à toa? Chorai com os que choram, é um bando de bobo chorando, é isso? E quando é para se alegrar, alegrai com os que se alegram, que é o que? O cara comprou uma casa, pelo amor de Deus, fica feliz por ele. Ah, eu nem tenho a minha ainda, mas ele já tem a dele. Tem coisa errada aí. O irmão comprou um carro, certeza que é financiado. A gente não consegue se alegrar com os que se alegram. Tomé, quando ele se retorna para Deus, ele mostra essa sua vocação altruísta. Se a gente olhar a história de Tomé, João é o que mais fala de Tomé, mas se você olhar a história de Tomé, você vai ver nele um homem usado por Deus e ousado. Não vai dar para a gente citar os textos aqui por causa de tempo, mas teve um momento que quando Lázaro, lembra da história de Lázaro? Jesus estava indo para fazer a cura de Lázaro, e aí todos os discípulos falaram assim, Jesus, não faz isso, não vai, pelo amor de Deus, não vai, Jesus, você vai morrer lá. Tomé vira e fala o seguinte, quem quer morrer com Jesus? Eu quero,
vamos morrer com ele. A coragem de Tomé nesse momento, a intrepidez de Tomé, ninguém lembra, só lembra do Tomé incrédulo, mas não a coragem que ele teve de dizer assim: ué, vocês não são discípulos? Vão morrer junto com ele. Vocês não são tão machão assim? Sabe qual que é a diferença de Tomé para os discípulos? Tomé era homem de verdade. E eu falei até para o pessoal do conselho outro dia isso, que faltam homens de verdade nas igrejas, faltam homens de verdade na sociedade, homens que assumam a sua posição de homem. Tomé fez isso e os discípulos, não, melhor não vamos fazer isso não. E Tomé falou, não, nós vamos fazer. Ele era intrépido, ele era corajoso. Isso ninguém vê, só vê o lado incrédulo dele. O lado bom de Tomé a gente não consegue enxergar. E para a gente começar a encerrar e a pensar no encerramento, se é que essa palavra pode ter algum encerramento, nós entendemos que a obra que Jesus fez na vida dele. Então volta lá para João, quem já está com ele aberto. Eu voltei aqui para Salmo. Então para nós já pensarmos nesse encerramento aqui. E aí você vai ver a maravilha do que foi essas falas que foram atribuídas a Tomé nesse momento tão importante da ressurreição. 27. Assim que Jesus chega, o 27 começa ali, Jesus chegou, aí diz o seguinte, Tomé, chega aqui o teu dedo e veja as minhas mãos, chega aqui a tua mão e mete-a do meu lado, e não mais sejais incrédulo, mas crente. Você começa a enxergar essa passagem um pouquinho diferente, depois que a gente está conversando aqui, que ele não estava julgando simplesmente a incredulidade, todos ali eram incrédulos, a carapuça serviu para todo mundo, porque todos os discípulos estavam ali, e aí eles olham e falam, é verdade, nós também fomos incrédulos. E aí ele continua, eu imagino que ele nem chegou a tocar em Jesus, quando ele olha as marcas, quando ele vê que era o Cristo, ele diz assim, olha que bonito, 28, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus responde para ele, olha que lindo isso aqui, bem-aventurados os que não viram e creram. O cara mais porco, ele pode olhar para isso aqui e falar assim, nossa, que ferrado que ele deu ali no amigo Tomé, hein? Só que na verdade foi isso não, bem-aventurados os que não viram e creram. Ele está olhando para além daquele momento, está dizendo assim, a gente tem uma mania de que tudo que eu creio tem que ser palpável, nada contra, mas é copinho com água, é fotografia, é roupa, é não sei o que, e Jesus está dizendo o contrário, que está dizendo assim, vocês não precisam ter uma fé palpável. O Salmo 115 declara o quê? Que essa fé palpável ela não existe. Os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, não tem como. A nossa fé é fé, matéria de fé não é palpável. Tem gente que precisa apalpar a fé. Tomé vem dizer para você, olha o que Tomé pode nos ensinar aqui. Apesar de tudo, Senhor, eu não precisei nem tocar, mas eu estou enxergando que o Senhor é o Filho do Deus vivo, e mais, o Senhor é Deus. Ele está dizendo assim, Senhor meu e Deus meu, é uma declaração da divindade de Jesus Cristo aí. Ele está dizendo assim, esse Jesus não é simplesmente um profeta, esse Jesus não é simplesmente alguém superior, esse Jesus é Deus. E é isso que Tomé está dizendo aqui. Então o centro dessa fala toda, o centro desse texto todo, não é dizer que Tomé era incrédulo, o centro desse texto é dizer assim, Jesus é Deus, Ele é 100% Deus e Ele é 100% homem. Ele não é uma parte Deus e uma parte homem, Ele é 100% Deus e 100% homem. O centro desse texto está dizendo assim, através de Tomé, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se você olhar João 1, você vai ver o que? Ele é o verbo vivo de Deus, o que encarnou para que eu e você tivéssemos vida. Ele é Deus. Esse é o centro desse texto. O centro desse texto não é a incredulidade, não é simplesmente uma ausência, não é simplesmente uma injustiça, mas tudo que foi feito em relação a eles, em relação ao Tomé principalmente. O que eu quero aplicar para vocês então, para nós encerrarmos, é que eu e você somos gêmeos de Tomé. Ser gêmeo não significa ser igual por inteiro. Ser gêmeo não significa que eu sou idêntico, a minha voz é idêntica, a minha digital é idêntica. Ser gêmeo significa que eu sou muito parecido. Eu quero ser muito parecido com Jesus. O desejo de Tomé era ser muito parecido com Jesus. A gente tem um dualismo interessante aí na vida de Tomé, porque Tomé, ao mesmo tempo que ele se mostrou cético algumas vezes, ele se mostra corajoso.
Ao mesmo tempo que ele se mostra às vezes amedrontado, às vezes em crise, ele mostra que ele consegue vencer isso com coragem. E é assim que eu e você somos o dia todo, o tempo todo em nossas vidas. Tem dia que você, não tem aquele dia que você fala, hoje eu estou corajoso, hein? É hoje que eu vou. E tem dia que você acorda, tá tão bom assim. Nós somos esse ser dualista, bipolar aí. Mas que nós não sejamos bipolar o tempo todo, né? Mas que sejamos em Cristo, o melhor que a gente puder, sendo gêmeos de Tomé e sendo mais gêmeos ainda de Cristo, olhando para Cristo, dizendo assim, eu quero ser como Tomé. Se você não quiser ser como Tomé, saindo daqui, eu não sei quem que você quer ser. Porque Tomé, ele passou por todas as fases, ele passou pela crise, saiu da crise, ele chegou a Jesus, ele declara Jesus como a divindade que Jesus era, ele era o Rei dos Reis, ele era o Senhor dos Senhores, e Tomé é um dos poucos que declara isso na palavra de Deus. Tomé era um homem de fé. Dá para a gente concluir isso ou não? Tomé era um homem de fé. Ele voltou atrás. Ele, como filho pródigo, ele volta atrás e ele diz assim, não, eu reconheço que esse Jesus é importante para mim. Às vezes tomar a sua cruz é reconhecer que você não consegue sozinho. Tomé reconheceu que sozinho ele não conseguiria, e a gente também não consegue. Ser gêmeos de Tomé quer dizer que nós somos todos meio Tomés. Nós somos Tomé sim, porque a gente precisa de algo palpável para a gente amar. Se a gente não consegue apalpar a santa, a gente não consegue adorá-la. A gente não como que a gente vai conseguir amar esse Deus que a gente não vê? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você é bem-aventurado quando você não precisa de nenhum intermediário entre o seu Deus e você. Você é bem-aventurado. Então Tomé nos ensina isso. Não precisa palpar, é só crer. Mesmo com dificuldade, é só crer. E eu não consigo provar nada para ninguém se não for pela fé, orando por ela. Tem gente que depende de bênçãos para continuar servindo a Deus. Muitos são Tomés assim, né? A gente é um pouco Tomé quando a gente faz isso, né? Se Deus não me dá minha vitória, minha bênção, eu deixo de crer um pouco, eu desanimo, eu não venho mais à comunidade, porque Ele não está fazendo o que eu quero. E quem disse que a nossa fé tem que ser baseada em coisas que Deus faz? Ele já fez. Só que a gente sempre quer mais de Deus. Se Deus não me der aquela casa, se Deus não me der aquela esposa, se Deus não me der aquele carro, se Deus não fizer aquilo que eu pedi, se Deus não salvar a minha família do câncer, minha filha do câncer, então eu não vou crer. E às vezes Ele não vai salvar, porque Ele quer fazer todas as coisas para a glória dEle. Então que seja assim. Somos gêmeos de Tomé, quando pela fé eu e você chegamos a Cristo. Somos gêmeos de Tomé quando eu e você chegamos na cruz de Cristo, aos pés do Senhor, e diz assim a Ele: o Senhor é Deus. Isso é ser como Tomé, dizer: o Senhor é Deus. Eu creio. Que você creia nessa noite em nome de Jesus. E para nós encerrarmos, eu posso citar um texto de Atos 17, 28, que diz que tudo que nós fazemos, nós nos movemos e existimos por causa do nosso Deus. Romanos 11, a partir do verso 36, diz que tudo é para a glória dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então que você use o seu lado bom Tomé para crer mais e mais nesse Cristo, para se render aos pés dEle todos os dias, para não depender de coisas e bênçãos para que Ele possa te tocar, que nem sempre essas bênçãos vão vir, que a gente consiga fazer isso em nome de Jesus. Sejamos gêmeos de Tomé, sejamos gêmeos mais perfeitos e próximos de Jesus que a gente puder, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Coloque-se em pé. Eu espero que essa palavra faça sentido como fez para mim, que é você começar a confiar e depositar sua confiança no local certo, que é no Deus Todo-Poderoso, aquele que é Deus, aquele que Tomé reconhece como Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso.